Queria aqui também deixar o meu testemunho, depois de ter tido uma experiência com Deus de um grande livramento de morte. 8 segundos antes desse acidente, Jesus me disse: é tempo de se preparar. Desde esse dia eu passei a refletir a minha caminhada com Jesus, e com o passar dos anos fui perdendo o primeiro amor, e aos poucos fui deixando de andar na sã doutrina. Pintava os cabelos, fazia selagem, usava calças em casa, e de vez em quando pintava as unhas, mas sempre que fazia isso me sentia acusada. Daí eu parava, e quando via estava voltando. Na verdade achava eu que era convertida, mas realmente sobre a doutrina santa de Deus. Mesmo sendo de uma igreja pentecostal, nunca me foi ensinado como as servas de Deus deveriam andar. Foi quando ao orar clamei a Jesus por misericórdia pedindo socorro, porque vi que da maneira que eu estava não estava agradando a Deus. Foi onde em uma noite fiz uma pequena oração e disse assim: Jesus, por favor, me socorre, sei que do jeito que eu estou não serei salva. Foi onde eu conheci o pastor Júlio no YouTube, comecei a ver as suas pregações e arrebatamentos, e Deus foi falando comigo. Fui tendo forças para orar e ler a Bíblia, e o Espírito Santo me ensinou verdadeiramente porque uma mulher não deve destruir o corpo, é morada do Espírito Santo. Foi onde ele me disse que tudo que esconde a verdade de Deus é mentira de Satanás, pinturas, esmaltes e alisamentos, e que Deus não se agrada que mudemos a forma que Deus nos criou, pois aquele que destruir seu corpo será destruído no último dia. Antes eu estava usando vestidos e saias coladas no corpo. Foi onde também aprendi com o Espírito Santo de que quando um homem olha para uma mulher e a cobiça, ele adultera junto com ela. Ou seja, a mulher deve andar com roupas em modéstia, vestidos que não marquem suas curvas, sem decotes, senão ela vai prestar contas para Deus se não se arrepender, pedir perdão e mudar as suas vestes. E quando conheci os testemunhos aqui do canal das experiências de Kenzo, Deus me renovou muito também. Comecei a ter revelações muito profundas e sempre tenho procurado assistir os vídeos de Kenzo e de seu filho Robert. Realmente ele foi um homem de Deus, um profeta que Jesus levantou para desmascarar os falsos mestres e levar a igreja à santidade e à sã doutrina. Nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Irmãos, gostaria também de deixar aqui uma revelação da parte do Senhor. Depois que passei a me separar das coisas do mundo e a me santificar das vaidades assistindo os vídeos de Kenzo e Robert, o dom de revelação que Deus tinha me dado voltou com tudo, pois vou relatar 2 experiências fortes. A primeira, me vi em uma sala de paredes brancas, e atrás de mim havia uma presença que sentia que era muito forte, sentia muita paz, amor, proteção. Olhando para frente, vi uma mulher magra, raquítica, suja. Percebi que o seu rosto estava sujo, e olhava para mim com muita fúria e queria me devorar. Mas aquela presença atrás de mim, eu senti muito forte que foi Jesus, e me disse que estava me preparando, e voltei desse sonho. A outra foi que eu estava embaixo, e vi em cima de algo mais elevado, tipo um palco ou um púlpito, 2 homens. E um homem com figura religiosa jogava fumaça de cigarro no rosto do outro homem, e esse homem caiu no chão, e nisso essa figura religiosa foi em cima dele, e chegou na sua cabeça e chupava sua alma para fora do corpo. Eu via certinho a sua alma saindo, saía pela parte da cabeça, e eu gritava: gente, olha o que esse homem está fazendo, vocês não vão fazer nada. Aí peguei, subi até lá e comecei a expulsar os demônios, e dizia: sai em nome de Jesus. Mas para minha surpresa, quando olhei para os olhos desse homem, estava parado como olhos de morto. Os olhos eram iguaizinhos de pessoas quando morrem com os olhos abertos. Foi isso que vi, e sinto que os vídeos de Kenzo e Robert são verdadeiros, pois eles nos alertam dos falsos mestres que estão nas igrejas que não ensinam a verdade para os fiéis à sã doutrina, que só pregam prosperidade e não o arrependimento e a santidade do corpo, alma e espírito. A fumaça do cigarro é o pecado, onde eles permitem com seus discursos as ovelhas a andarem no pecado e a usarem o próprio evangelho, distorcendo para defenderem seus pecados, pegando versículos isolados e distorcendo a verdade para se defenderem. A figura do homem religioso são de homens que trazem a palavra na igreja,
E o homem caído é a situação das igrejas que não andam na santidade e na sã doutrina, estão como mortos. Eu, pedindo uma palavra a Deus, fui levada a Apocalipse 3, onde diz: tem nome de que vive, mas estás morta, e que é para voltar às primeiras obras. Amém. Que Deus abençoe a cada irmão. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o evangelista Edivaldo. Quero falar um pouco da minha mudança. Graças a Deus, algumas pregações de homens de Deus que pregaram o verdadeiro evangelho e falaram a verdade sem meio termo me ajudaram muito. A palavra que aborda a verdade liberta, não assusta, não mata e nem tira pessoas da igreja, mas sim quem mata é o pecado, e ainda envia as almas para o inferno. Eu aceitei a Jesus quando tinha 18 anos de idade. Passei um ano na igreja em fidelidade e obediência à palavra. Alguns dias antes do meu batismo, conheci uma jovem para o meu fracasso espiritual. Conversamos um pouco sobre o livro de Cantares de Salomão. Jamais imaginei que aquela jovem seria uma isca enviada do diabo para minha morte espiritual. Após o batismo, firmei a minha aliança com Cristo. Com alguns meses depois, passei a namorar esta jovem para minha derrota. Caí em fornicação e morri espiritualmente. Passei a me esconder da igreja, dos irmãos. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Me desviei por não ouvir a Deus e nem a voz do seu Espírito Santo. Se eu tivesse pedido direção a Deus, não tinha caído nesse laço do diabo. Agora desviado, passei a me envolver em práticas abomináveis, que nem como um ímpio jamais faria. Nunca havia roubado. Por influência de um colega passei a roubar, e andando com ele passei a ser o laranja da vez. Ele roubava as lojas e eu saía com as mercadorias roubadas. Não adotei o hábito de fumar drogas, embora ele fumava maconha, e eu até tentei, mas não fez efeito em mim. Então preferi ficar com as drogas mais leves, bebidas alcoólicas. Este parceiro de roubo me traiu e me roubou. Então tivemos uma briga muito violenta. Quase morri nessa briga. Trago as marcas até hoje. Sei que Deus naquele dia me deu um grande livramento de morte. Por providência divina saí do bairro em que morava e fui para outro. Então entrei no mundo da prostituição. Passei a vender o meu corpo assim como um produto é vendido no mercado, pois a podridão é grande. Neste meio, homens casados que você jamais imaginara estão envolvidos agindo como mulheres na oculta. Todos esses podres que são feitos na oculta das trevas serão revelados em plena luz para todos verem. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Disse Jesus: se arrepende e Jesus te perdoará, assim como me perdoou. Eu deitava com homens. Isto é uma abominação perante o Criador. Eu agia como gangue boy, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não se esqueceu de mim, mesmo estando envolvido nessas práticas abomináveis. O seu Espírito lutou por mim e me enviou alguém, e essa pessoa me ajudou, pois eu queria sair desta vida de escravidão, mas não conseguia, pois é muito difícil para um desviado retornar ao Evangelho novamente, pois um abismo chama outro abismo. E o meu pensamento era tirar o atrasado tempo perdido que perdi dentro da igreja. Isto Satanás colocava. E nestes enganos de tirar os atrasados eu me afundava cada vez mais nas práticas abomináveis. Então eu conheci uma pessoa que me ajudou e me levou a Cristo novamente. Embora eu fui infiel a esta pessoa, já pedi perdão. E peço mais uma vez caso esteja me escutando. Mas agradeço a Deus Pai, pois me trouxe de volta ao seu aprisco. No princípio eu não conhecia Cristo em sua totalidade. Isto por falta de um contato com o Evangelho genuíno e verdadeiro. Saí do aprisco do mundo regido por Satanás e seus súditos e caí no aprisco da religião. Agora, como crente vivendo uma vida passiva abaixo da média espiritual sem autoridade contra a minha natureza pecaminosa, muitas vezes fiz campanhas de orações. Senti em mim a miséria do meu pecado. Então exclamei com um grito de socorro a Deus, como Paulo exclamou dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:22. Fiz a leitura do livro Heróis da Fé. Fiquei 4 dias de jejum em busca da minha libertação e detinha a chave da igreja. Eu ia para a igreja à noite orar. Peguei no sono. Nesse intervalo tive uma visão quando eu estava de joelhos na frente do púlpito. Uma criança, não sei se foi em visão ou se ela estava no corpo, só sei que era muito real, veio ao meu encontro, tocou em meu ombro e me disse: acorda. Com uma voz tão meiga, doce e suave me assustei procurando. Era muito real a experiência. Quem sabe talvez um anjo em forma de criança. Após os 4 dias de jejum, a igreja estava no acampamento de carnaval, porém eu estava com um propósito de oração e jejum. Ao voltar ao trabalho e às tarefas diárias, voltou a luta que já enfrentava há tanto tempo. A luta carnal,
a guerra interior e exterior, a guerra nos membros e no corpo. Então não suportei a tentação e cedi. Abri a porta para a prostituição. Após o ato pecaminoso fiquei arrasado e destruído. Não procurei o meu pastor, mas um pastor do meu amigo confessei. Ele viu a minha sinceridade e me ajudou a me encontrar em meio àqueles momentos de confusão e de trevas. Então aconteceu algo marcante em minha vida que eu me lembro como se fosse hoje. Já estava há uns dias sem ir na minha igreja onde eu era obreiro. Esse Deus poderoso marcou aquele culto na minha vida. A atmosfera daquele lugar se transformou em um pedacinho do céu. Deus desceu para estar com os filhos dos homens. Sua presença era quase que palpável e real naquele templo. Eu senti o seu amor me envolver. Me achei indigno e miserável pecador. Então lembrei da minha miséria e o grande pecado que havia praticado. E em questão de segundos ali no meu canto, chorando e lamentando por ter partido o coração de Cristo com as minhas práticas pecaminosas, ouvi uma voz poderosa, porém meiga e suave. Então olhei para o alto, parecia que o céu se abriu, e ouvi a sua voz dizendo assim: olhai para mim e sereis salvos. Não havia mais forças que podiam conter as minhas lágrimas. Eu tinha acabado de ouvir Jesus falar comigo. Ele tampouco tirou o pastor do púlpito e mandou-me disciplinar. Aliás, se ele fizesse isso seria justo. Mas ele só falou comigo: olha para mim que eu sou o perdão, filho. Sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. João 29. Olha para mim que sou a cura. Olha para mim. Não olha para o tamanho do teu pecado. Não tenha o teu pecado maior que o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, e se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,7. Após a visão, em meio a choro e lágrimas escutei uma voz chamando pelo meu nome. Era o pastor. Então eu disse: Jesus, o Senhor me perdoou, e havia acabado de revelar o meu pecado ao pastor. E o pastor me disse: vem aqui na frente. Fui até o púlpito em lágrimas. Então o pastor me disse: sobe aqui. Então eu subi sem entender nada, e neste momento o pastor virou para a igreja e disse: eu não, é o que Deus me manda. Pegou a botija de azeite e disse: eu, pastor tal, te unjo como evangelista em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então caí com a cara no pó, e 1 tonelada de poder caiu sobre mim. Eu mal conseguia me levantar. Após este acontecido, com o tempo embarquei para Goiás, onde resido hoje. Não achei um aprisco que me firmasse. Embora frequentei alguns, não me empenhei na obra. Então perdi o alvo. Arrumei 2 empregos e passei a juntar tesouros na terra para o meu fracasso. Esfriei na fé. Me tornei um crente passivo e não ativo. A luxúria e a frieza tomaram conta de mim novamente. Novos tipos de pecados passaram a me dominar. Mentira, engano, pornografia, o que foi um dos maiores embaraços na minha vida. Virei escravo do mundo virtual. Fui subjugado por essa peste que é a doença, a praga do século XXI. A tecnologia é um instrumento poderoso em uma mão, tanto para o bem quanto para o mal. Nesta busca incansável atrás de vídeos pecaminosos, me deparei com o Evangelho do Senhor Jesus. Então entendi que, embora eu sendo crente, eu estava condenado ao inferno, pois não caminhava e nem andava totalmente sobre a luz das Escrituras, e em mim surgia um grande desejo de conhecer o verdadeiro Evangelho. Escutei e devorei quase todas as suas pregações. Comecei a ganhar um pouco de resistência contra o pecado. Passei a perseguir a minha libertação. Em meio a tudo isso entendi que o meu maior problema não eram os meus vícios, e sim o conhecer a Jesus. O teu maior alvo de perseguição é não perseguir a tua libertação, pois ela pode se tornar um ídolo para você, uma pedra de tropeço que limitará a tua visão de ver a Cristo. Jesus Cristo, sim. Você tem que buscá-lo com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, até que ele se faça real para você. E então cairá as escamas dos teus olhos e você terás refrigério na tua alma, e tu serás livre só no conhecer a Cristo. Ultimamente também escutei os arrebatamentos sobre o céu e o inferno. Aí descobri que estava perdido de verdade, e por intermédio do canal Evangelismo Online conheci 2 grandes homens de Deus, Kenzo e Robert. Devorei todos os seus testemunhos, e vi todos os testemunhos do pastor Kenzo, do 1º ao 9º arrebatamento. Eu já havia quebrado alguns celulares, pois o meu maior problema não estava nas máquinas, mas em mim. Eu ainda não tinha nascido de novo, mas a tecnologia na minha mão era uma bomba atômica. Não podia ter celular. Como consegui um celular meia boca? Baixei todas as experiências de Kenzo e Robert, e quanto mais ouvia, Deus se aproximava de mim. Fiz um quarto de guerra, e me trancava neste quarto. Colocava o fone de ouvido e ficava de 2 a 3 horas de relógio ouvindo os testemunhos, orando e desfrutando da doce presença do Espírito Santo.
Enfrentei muitas batalhas espirituais. Outra noite estava orando e ouvi dos testemunhos. Quando o inferno parece que subiu na terra com o objetivo de acabar comigo, minha cabeça ficou sem mover, estava imóvel. Foi quando clamei a Cristo e consegui usar uma das minhas mãos e apontei em direção aos demônios e obtive vitória. Na outra vez, eu estava orando e deitado com a cara no pó. Meu corpo ficou pregado no chão. Senti a grande força do inferno. Grande foi a batalha espiritual, pois a resistência foi muito grande. Clamei pelo sangue de Jesus e invoquei o seu grande nome. O inferno me soltou. Estava eu agora caminhando em busca da minha libertação. Por isso tanta visitação dos demônios. O pecado já não era tão frequente em minha vida como antes. Passei a tirar as roupas mundanas do meu guarda-roupa. Shorts, camisetas, bermudas. Passei a dormir bem vestido com calças e camisas mais compostas. Quando estamos dormindo de shorts, bermudas ou sem roupas, os anjos protetores se afastam de nós. Então se abre um espaço para os demônios. Vêm os pesadelos, sonhos indecentes de prostituição e lascívia. Muitas vezes sonhei estes sonhos. No outro dia acontecia, caía no pecado. Tudo isso são brechas. Robert fala da sua libertação. Ele fala que em visão ele viu os demônios reinando dentro dele, mas que Jesus destronou todos eles. Fiz a oração para que o Senhor Jesus me libertasse de todos os demônios, tanto os de dentro como os que agem na parte de fora. Senti o grande poder de Jesus me libertando. Passei a ser alvo de ataques dos demônios. Ao deitar, os espíritos malignos passaram a me visitar. Acabei de orar, e ao deitar de papo para cima vi um vulto que corria na minha direção, e tentava pegar nas minhas partes íntimas. Grande foi o susto. Então repreendi em nome de Jesus. Eu acho que esse demônio era gay. Que horrível. Jamais imaginei que isso acontecesse. O irmão Marcos me falou que teve uma experiência parecida. Ele estava dormindo e sentiu uma mão tocando em suas partes íntimas. Ele repreendeu em nome de Jesus e obteve vitória. Quase todas as semanas havia um tipo de visitação espiritual vinda dos demônios, mas também a presença de Deus se fez real para mim. O Senhor, pela sua misericórdia, me deu o dom de visão, de línguas, de profecia e o de revelação, e o dom da palavra. Deus me usou para uma jovem chamada Edilene. De que tudo já estava pronto no céu para recebê-la. Com 2 semanas mais ou menos ela veio a óbito. Resultado, hoje estou livre, e sinto Jesus bem mais próximo de mim. Ao me ajoelhar eu sinto um manto me envolvendo, e a doce presença do Espírito Santo. Tive a experiência que o Robert teve de orar em línguas, pois foi uma experiência muito forte. Deixei os demônios todos confundidos. Muitas das vezes sinto o poder do Espírito Santo, e mesmo sem abrir a minha boca começo a falar em línguas. Quando ele fala comigo, eu não escuto no ouvido a sua voz falando, mas uma voz sai de dentro de mim, e a sua presença envolve todo o meu ser. Que este pequeno relato possa te ajudar a encontrar a doce presença e a perfeita comunhão e a doce presença do Espírito da Verdade, e te leve ao pleno conhecimento do meu amado e divino Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Maranata. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e ao canal Evangelismo Online. O Pai usou algumas ferramentas para me levar ao verdadeiro Evangelho, e o canal Evangelismo Online foi uma delas. Quero ser grato pelo esforço do administrador deste canal. Só Deus sabe o quanto eu estava perdido. Eu era cego e hoje vejo. João 9:25. Vejo que o Espírito Santo habita em mim. Vejo a vontade do Pai e procuro segui-la. Vejo almas embaraçadas assim como eu estava. E posso dizer, só quando você conhecer a Jesus intimamente você será livre. Não há outro meio, não há outra prática. Só em Jesus Deus serás livre. Foi o que aconteceu comigo. Falei como eu encontrei a libertação em meu primeiro relato. Veja, queridos irmãos, o que o Pai fez em minha vida após o encontro que eu tive com a verdade. Louvo a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pois tiveram paciência comigo. E mesmo merecendo o inferno e todos os ardis dos demônios, Ele, o Pai que é riquíssimo em misericórdia, não me lançou fora da sua presença, mas seu Espírito lutou pela minha libertação. O inferno não ficou feliz com a minha libertação e passou a me visitar com fúria, mas o céu se fez mais real para mim, e o poder do seu Espírito destronou toda a corrupção da minha mente. Já não sinto a maldade me dominar como me dominava. Antes a cobiça, a pornografia que me subjugou tanto já não tem mais este poder em mim. A prostituição, o adultério e as obras da carne que me subjugava tanto. Quantas vezes chorei e lamentei por não ter alívio em mim, mesmo sendo crente e tendo um ministério, mas não havia alento em minha alma. Amados, a religião não liberta, o cargo na igreja,
Uma função ministerial não te dará o direito de salvação. Não desista de buscar a Cristo. Não desista da tua libertação. Não caia no engano do comodismo. O comodismo tem levado muitas pessoas ao inferno. Não ache que você já é salvo. Tenha certeza da sua salvação pelo Espírito Santo. Teste a sua conduta à luz das Escrituras. As Escrituras foi-nos dada como espelho. Olhe para ela e compare com a sua conduta diária. E veja se a tua vida condiz com as Escrituras. Você está crescendo em comunhão com o Espírito Santo. Mostre-me seus frutos. O que o povo fala de você. A sua presença está incomodando o ambiente quando você está presente. Lembre-se, você é luz. E a luz resplandece em meio às trevas. O símbolo do cristão genuíno e verdadeiro são esses, luz e sal. E se o sal for insípido, para mais nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Ou por que não dizer, se você não nasceu de novo, você será um causador de escândalos. Um joio no meio do trigo trará muitos problemas para aqueles que ainda não se arrependeram ao verdadeiro evangelho. Lembre-se, estamos na última hora. 1 João 2,18. As falsas igrejas têm se multiplicado. Os falsos mestres e os falsos profetas estão arrebanhando muitas almas para o seu mestre Satã. O falso evangelho está tomando o lugar do verdadeiro, e as falsas igrejas têm substituído o lugar da verdadeira. Há uma diferença entre as falsas igrejas e a verdadeira. As falsas igrejas visam o lucro, a prosperidade, as curas e os grandes sinais, um nascimento espiritual, sono interno, dizendo eles que Deus só quer a mudança do coração. Sendo que você pode ser cristão e fazer parte de uma igreja sem precisar renunciar ao mundo nem o que há no mundo. Em 1 João 2, 15 ao 18 diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. A prova de que você não é nascido de novo e que você ama o mundo, o seu sistema e o que há no mundo são as joias, brincos, pulseiras, colares, argolas, saia curta, shorts, camisetas e vestidos sensuais. Qual a diferença de uma prostituta que está em um prostíbulo com vestes sensuais e com todos esses enfeites, para uma cristã que está dentro de uma igreja com os mesmos enfeites? Irmão, se você julga ter o Espírito da verdade, julgue você mesmo, pois me atrevo a dizer que a única diferença é que só mudaram de lugar. Enquanto a prostituta sendo um agente do diabo em nossas vidas, levando a condenação eterna com as suas vestes sensuais nos prostíbulos, as prostitutas gospel enviam muitos homens que estão dentro da igreja e vacilante para o inferno. As duas são instrumentos de iniquidades. Romanos 6,13. Enquanto você permanecer dentro deste sistema corrupto, você será um escravo. Amados, o mundo gospel é comandado por um grande principado. Um exército de hostes espirituais da maldade o acompanham desde a criação das músicas, livros e pregações. Tanto cantores e pregadores e até mesmo as gravadoras trabalham para este principado do mundo gospel. Nem todas as pregações, louvores, milagres, sinais e maravilhas são vindas do Espírito Santo. Há classes de demônios trabalhando em todas as áreas materiais, espirituais, financeiras e sentimentais com o objetivo de espalhar o enganado inferno nas mentes e corações. Renuncie hoje aos ensinamentos que você recebeu dos falsos profetas e os louvores inspirados por demônios. Esses louvores não adoram ao Deus verdadeiro, só massageiam o ego dos homens. Eles nunca te levarão à adoração genuína, mas falarão mais das tuas necessidades. A questão não é a nossa necessidade, mas sim a necessidade dele em nós. Mateus 6,33. Buscai o reino. E em Mateus 6,1 diz: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É dele para nós, e não tudo voltado para nós. Amados, depois da mudança tenho crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sou uma nova criatura. O Pai me disse que iria me usar assim como tem usado o seu servo Robert. O Senhor abriu a minha visão espiritual. Eu estava andando em um certo lugar, e com os meus olhos espirituais eu vi em visão os demônios em forma de sombras negras caminhando no meio da multidão. Fui tomado pelo Espírito e comecei a orar em línguas. Fomos fazer uma visita ao irmão que estava em sua casa. O diabo tinha usado o seu próprio pastor para lhe fazer parar. O Senhor me mostrou em visão sobre a cabeça deste homem um chapéu de uma bruxa, símbolo de energia e autoridade espiritual no mundo dos espíritos. Este homem estava recebendo algo espiritual que não vinha da parte de Deus. Ele nos falou que estava confuso com respeito às coisas espirituais. Certa feita ele achou que havia blasfemado contra o Espírito Santo, e esta mesma confusão estava vindo em sua mente. Resumindo, o mundo espiritual das trevas estava trazendo espíritos de confusão com espíritos de loucura. Oramos por ele, e ele obteve vitória para a glória de Deus Pai. Um amigo de missão teve um sonho comigo, também incluindo ele e outro irmão.
Nesse sonho a pombagira iria tentar nos derrubar. Na mesma semana passei a ser tentado por uma mulher. Ela usou muitas formas para me levar ao pecado, mas obtive vitória por meio do sangue do Cordeiro. Não foi fácil. Acompanhei meu pastor. Queria ministrar em um local. Ao chegar lá, estava eu de joelho. Tive uma visão. Um demônio foi designado do inferno com uma missão. A missão dele era me levar ao pecado e depois à morte, e em seguida levar a minha alma para as profundezas do inferno. Após a ministração deste culto, recebi a incumbência de orar, e na oração, o amor infalível de Jesus desceu quebrando as cadeias e despedaçando os grilhões. Foi lindo o seu operar. 10 almas foram livres dos espíritos malignos, e 6 delas firmaram a sua aliança com Cristo. Voltei a assistir os testemunhos de Robert. Senti a poderosa presença do doce Espírito Santo. Foi muito bom. Já deitei na expectativa de que o inferno iria enviar um dos seus agentes. Não deu outra. Quando deitei senti um vento soprar no cobertor. Cerca de 1 a 2 metros mais ou menos senti a presença maligna do demônio. Perdi totalmente a fala e os movimentos físicos. O poder infernal é terrível. E mais terrível é o nome e o sangue de Jesus que derrota todos os poderes das trevas. Como eu já esperava, eu disse para ele: eu não tenho medo de você, seu idiota. E clamei pelo sangue e o grande nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que é poderoso para derrotar todos os demônios. O Pai tem me enviado em alguns lugares, e os sinais de Deus têm se manifesto. Almas têm se rendido aos pés do Mestre. Este mês de maio fizemos uma missão em São Gabriel, em Goiás. Um dia antes de pegarmos a estrada, o carro danificou a ré. Na noite anterior o pastor sonhou com um endemoniado gadareno, e nesta mesma noite tive uma batalha com os demônios. Então entendemos que o inferno não estava feliz com essa missão. Ao chegar lá, fomos no centro espírita e pregamos para uma macumbeira. O Espírito Santo falou poderosamente em seu coração. E ao lado do centro espírita 2 almas se renderam a Cristo. Um outro dia fomos a uma visita. A moradora daquela casa já servia aos espíritos há 24 anos. Pregamos o Evangelho. Oramos por ela. Sua filha fez uma aliança com Cristo. Irmão, não tente libertar outros sendo que você não é liberto. Não entre no mundo espiritual sem as armaduras do Espírito. Efésios 6. Se você tentar fazer isto, o inferno terá legalidade em tua vida. Busque se libertar primeiro, pois só os libertos podem libertar, por causa do reino e por tudo que o Pai vem fazendo em meu ministério. Deus usou um jovem de 15 anos. Ele me passou uma revelação profética terrível. Ele falou que o inferno iria lançar um terrível ataque contra a minha vida. Com 2 semanas mais ou menos a minha esposa foi embora. Eu até agora me recordo. Eu estava deitado quando o Senhor me despertou. Ela estava possuída na pia entre fazer ou não fazer. Havia uma faca próximo dela. Se o Senhor não me despertasse, eu teria morrido naquela noite. Corri, entrei no quarto de oração e travei uma batalha espiritual com o inferno. Senti o terrível poder do inferno. Naquela noite, Satã trouxe todo o meu passado e as traições que eu havia cometido. Há algum tempo já havíamos resolvido. Não havia mais motivos de separação. Mas se cumpriu a profecia. Jamais imaginaria que seria nesta área da minha vida que me traria tanta dor e tristeza. Mas mesmo assim a minha vida espiritual continua ativa e guardada por Cristo, o meu Senhor e meu ajudador. E assim como Kenzo foi provado, eu estou sendo provado. Mas não desisto, pois sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para preservar a minha vida em santidade e me manter em seu bom tesouro até a vinda de Cristo. Ajoelhado senti a presença do Pai, e o peso espiritual da responsabilidade e a necessidade de pregar o Evangelho genuíno, pois Kenzo e Robert traziam o peso desta mesma responsabilidade. Não quero me comparar a esses 2 grandes homens de Deus, pois sou fruto do seu ministério. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, amados. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Começou, creio que no final do ano de 2016, mas a transformação ocorreu mesmo em 2017. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Minha experiência pessoal com Deus começou um dia em casa. Eu vi um testemunho de arrebatamento de Angélica Zambrano e fiquei muito impressionada, mas não me transformou. Porém, depois comecei a ouvir os testemunhos de arrebatamento do pastor Kenzo Atsushi e eu não parei mais. Eu nem dormia quase. Eu ouvia um atrás do outro e ouvi todos. E comecei a entender como eu estava em pecado e nem imaginava. E então eu na mesma época comecei a sofrer assédio moral no meu trabalho para que eu acabasse pedindo as contas do emprego. Porém eu tinha 10 anos de casa e suportava as humilhações.